Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos para mais um estudo. Mateus capítulo 26 ao capítulo 28. E no capítulo 26 começa o plano para tirar a vida de Jesus, os fariseus, os sacerdotes, os escribas e do sumo sacerdote chamado Caifás. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Era a festa de Páscoa, a festa do qual o cordeiro ele era sacrificado. Toda a família judaica tinha que levar um cordeiro ao templo para ser sacrificado. Relembrando aquilo que aconteceu no Êxodo, quando eles foram libertos pelo sangue de um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. E agora Jesus ia cumprir o papel desse cordeiro, seria sacrificado para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Então, um dos 12 chamados Judas foi para os principais sacerdotes e propôs entregar ele em troca de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. No livro de Zacarias está falando, eis o valor do qual eu fui avaliado, 30 moedas de prata. Os discípulos então vão preparar a Páscoa e vão buscar um cenáculo, como Jesus ordenou. E chegando à mesa, ele se pôs com os 12 discípulos. E falou o filho do homem, vai como está escrito, mas ai daquele intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Judas pergunta, acaso sou eu, mestre? Jesus responde, tu o dizes. E ele agora vai instituir a ceia no meio de uma cerimônia de Páscoa, partir o pão, tomar o cálice, dar graças, falando que esse cálice é da nova aliança e que dessa hora em diante não beberia mais até que essa Páscoa se cumprisse no reino de Deus. E saindo, cantando o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus agora diz a Pedro que Pedro negaria ele, o mesmo Pedro que falou que ele nunca seria tropeço para ele. Jesus falou, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, lembrando que o galo aí não é uma ave, mas é uma corneta romana chamada galium. Então não foi um galo que cantou. Corneta que toca para a troca do turno da guarda. Agora no Monte das Oliveiras, no pé do monte, tem o Getsemane. E o nome Getsemane é prensa de azeite. Ali Jesus vai ser prensado. E vai suar gotas de sangue. E vai pedir ao Pai que afaste o cálice. Lembrando que esse cálice é o cálice da expiação. O cálice que ele deveria tomar quando houvesse uma separação. Na cruz ele bebeu esse cálice, quando ele foi separado do Pai. E ele fala, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Agora ele vai ser preso, levado diante do tribunal judaico, o Sinédrio. E ali levam ele à casa do sumo sacerdote, Caifás. Pedro seguia de longe, e ele é interrogado, cuspiram no rosto, bateram nele. E Pedro agora nega Jesus. E aí o galium, a corneta, toca. E Pedro, lembrando o que Jesus disse a ele, saiu dali e chorou amargamente. E muitas vezes nós podemos criticar Pedro pela sua atitude, mas nós também negamos Jesus pelas nossas atitudes. Quando damos um péssimo testemunho cristão, estamos também negando ele. E temos que vigiar para nunca escarnecer e nunca envergonhar o reino de Deus. E agora os principais sacerdotes pensam como que vão fazer para poder matar Jesus. E Judas, vendo que ele fora condenado, tomado de remorso, tentou devolver as 30 moedas de prata. E os sacerdotes falaram para comprar com essas moedas, porque não era lícito colocar no gasofilácio, o campo para esse cemitério de gentios, de forasteiros, chamado até hoje Campo de Sangue. Jesus agora é levado perante Pilatos. Pilatos interroga ele. E o governador agora propõe para que soltasse ele ou um ladrão chamado Barrabás na ocasião da Páscoa. O povo, movido pelos sacerdotes, vão escolher Barrabás. E pergunta a Pilatos, o que eu faço com Yeshua, Jesus? E eles dizem, seja crucificado. E repetem, sejam crucificados. E o povo respondeu, caia sobre nós o sangue dele e dos nossos filhos. Pilato lava suas mãos, solta Barrabás, manda açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Muitos acreditam que por causa dessas palavras, Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso é mentira.
Se você ler Êxodo capítulo 20, verso 4, a maldição vai até a 4ª geração. Ou seja, já passou muito mais de 4 gerações, até 1940, quando Hitler cometeu o morticínio, o crime hediondo de matar 2 milhões de crianças judias e mais 4 milhões de judeus por simplesmente serem judeus. Quem matou Jesus não foi os judeus. Quem matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Quem colocou ele na cruz, leia Isaías, capítulo 53, verso 10, foi o Pai. Ninguém tem poder de matar Cristo. Ele deu a sua vida por nós e, felizmente, no nosso meio tem um grande número de cristãos antissemitas que têm ódio dos judeus porque acreditam que os judeus mataram Jesus. Você já imaginou se o judeu não fala, crucifica? Aonde você estaria agora? Você foi salvo pela morte dele, foram instrumentos para cumprir aquilo que era a vontade do Pai e a dele, de dar a sua vida por nós. E levaram ele para ser crucificado num lugar chamado Gólgota. E ali foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e a outra à esquerda. E as pessoas iam passando, blasfemando dele, meneando a cabeça, perguntando, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. E muitos outros impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A hora 6ª é meio-dia, até a hora 9ª, às 3 da tarde, houve trevas. Esse era o momento que o pecado do mundo inteiro estava vindo sobre ele. E quando esse pecado do mundo inteiro veio sobre ele, houve um rompimento, houve uma separação. E ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o cálice que ele não queria beber. Não é da crucificação, do sofrimento, da morte, mas de ficar separado do Pai 3 horas. E não houve resposta, porque ele tinha que passar por isso, fazer a expiação. Como que Jesus vai me socorrer, eu, você e todas aquelas pessoas que estavam no mundo, separados de Deus? Ele não sabe o que é ficar separado do Pai. Mas ele passou por essa prova e venceu. E hoje está sentado à direita do Pai, nas alturas, e é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele agora morre, depois de receber o pecado do mundo. Há um grande terremoto. E o véu que separava agora não separa mais. Agora nós temos um acesso ao Pai em um só Espírito, em nome de Jesus. Um homem rico de Arimateia, chamado José, pede a Pilatos o corpo dele e coloca num túmulo novo. E agora os sacerdotes pedem a Pilatos para colocar uma escolta na frente do túmulo, porque Jesus havia falado que iria ressuscitar. No findado sábado, entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E aconteceu um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Os guardas tremeram, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo falou às mulheres, não temais. Jesus saiu ao encontro delas e disse, salve. E elas abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus diz, avisa a todos, para irem para Galiléia, porque lá eles me verão. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Ele diz, toda autoridade foi dada para ele no céu e na terra. Não move uma palha no universo sem passar por Jesus Cristo. Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele deu uma ordem para nós. Mandou fazer não crentes, discípulos de todas as nações. E a palavra nações é etnias. Nós devemos fazer discípulos de todas as etnias, batizando-os e ensinando a guardar. O ensino é primordial para que uma pessoa seja alicerçada no Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que ele ordenou. E ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.